Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus seja com todos, amém? Aqui quem fala é o evangelista Lucas, da Congregação Presbiteriana de Inhapim. Meus queridos, nesses últimos domingos eu tenho exposto o texto de Marcos capítulo 13, trabalhado o sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, dos dias finais deste mundo, deste século, o dia que marcará o retorno, a segunda vinda do nosso Senhor, o arrebatamento da igreja, mas também antes dessas coisas acontecerem, os princípios das dores, os sinais que precedem o fim e também os acontecimentos da grande tribulação. E tendo em vista o quanto que isso tem sido abençoador, impactante para a vida dos irmãos, a pedido de alguns irmãos, eu estarei gravando em áudio esses sermões, expondo esses textos, esse texto bíblico de Marcos capítulo 13, para que possamos alcançar e abençoar mais vidas ainda. Então, nesse momento, eu te convido, a você que está me ouvindo, a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, a partir do verso 3. Hoje nós iremos expor do verso 3 ao verso 13, o princípio das dores. Acompanhe comigo aí a leitura da Palavra de Deus. Marcos 13, do 3 ao 13. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhe: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Oremos ao Senhor nesse instante, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor nos abençoe nesse momento onde iremos expor a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada vida que está ouvindo esta exposição através deste áudio. Ó Deus, que o Senhor ministre a cada coração. Que o Senhor nos ensine por meio do Teu Santo Espírito as verdades incutidas nesse texto. Nos abençoa, Senhor, nos edifica com a Tua palavra, que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Cuidado, fiquem alertas aos sinais. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, meus irmãos. Meus queridos, uma das coisas que mais atemoriza os homens é a ideia do fim do mundo. Sempre se levanta uma teoria intrigante, sobre o fim do mundo. Todo ano é uma nova profecia, uma nova história sobre o fim do mundo que aparece. E é incrível, meus irmãos, como que isso chama a atenção de tanta gente, onde muitos ficam preocupados e às vezes até apavorados
diante dessas profecias, dessas teorias que se levantam. Eu lembro de uma dessas profecias, uma das mais famosas que se divulgou, que o mundo acabaria ali na passagem do milênio, de 1999 para o ano 2000. Eu lembro que eu era criança e na virada do ano tinha muita gente que nem sequer festejou o Réveillon, porque era um clima de muita apreensão ali na hora da virada do ano. Pessoas estavam amedrontadas, olhando para o céu e esperando o fim. E essas coisas, elas sempre existiram e sempre irão existir, meus irmãos. Mas é surpreendente como que a humanidade teme o fim do mundo. Muitos não temem aquele que profetizou sobre o fim dos tempos, o nosso Senhor, aquele a qual todos nós um dia prestaremos contas. Meus irmãos, é sobre isso que esse texto ele vai falar, sobre os acontecimentos antecedentes ao fim do mundo. E como eu expus no último sermão, a partir de um comentário de um dos discípulos sobre a beleza e a grandeza do templo, o Senhor profetiza a destruição do templo de Jerusalém como um sinal de Deus que ele está virado contra o seu povo que havia ali abandonado o Senhor. E Deus ali derramaria a sua ira castigando o seu povo. O que se cumpriu ali lá no ano de 70, depois de Cristo. E diante daquela terrível notícia de que o objeto de orgulho do povo de Deus, aquilo que representava a presença de Deus no meio do povo, seria destruído, os discípulos, ao chegarem no Monte das Oliveiras, de onde ali se dava para ver o templo, eles se aproximaram do Senhor. Aqueles discípulos mais chegados do Senhor Jesus se aproximaram dele e, em particular, eles perguntaram: Mestre, quando que acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E o evangelista Marcos, ele é mais resumido e ele não ressalta algo importante também que os discípulos perguntaram. O que o evangelista Mateus faz questão de ressaltar. Os discípulos perguntaram não só sobre a destruição do templo, mas também da vinda de Jesus e da consumação do século. Ou seja, sobre o fim do mundo. E por que eles perguntaram, meus irmãos, não só sobre a destruição do templo, mas também sobre o fim dos tempos? Porque para eles, como bons judeus que eram, uma coisa estava totalmente ligada à outra. Pois para eles a destruição do templo do Senhor seria o fim para eles. E então o Senhor, ele começa a partir dali o seu sermão escatológico, o ensino sobre as últimas coisas. O Senhor, ele começa a ensinar os seus discípulos sobre os sinais do fim, sobre o que aconteceria antes do fim chegar, antes da obra final de Deus, de restauração de todas as coisas. A última etapa ali dos pilares fundamentais da história da humanidade, que são criação, queda, redenção e consumação. E é interessante se dizer que Jesus, com esse sermão, ele não estava querendo dar uma dica de quando aconteceria o fim, mas sim deixar alguns sinais que antecederiam o fim, ou seja, sinais que, se cumprindo, confirmaria assim a veracidade de seu ensino, que confirmariam a veracidade do Senhor como profeta, como Messias e Filho de Deus, além de trazer ali uma segurança para o povo de Deus, que aquilo que ele profetizara certamente aconteceria. Esse era o objetivo do Senhor Jesus, principalmente aqui no princípio das dores. Ele não está aqui falando do princípio das dores como se estivesse querendo dar uma dica para que nós marcássemos uma data no calendário de quando ele viria. Não, mas ele estava ali com o intuito de confirmar, com esses sinais que ele estava profetizando aqui, confirmar a veracidade do ensino dele, a veracidade dele como profeta, como o Cristo de Deus. E muitos sinais
desses vêm se cumprindo, meus irmãos, ao longo desses 2000 anos. Mas alguns ainda ficam preocupados em descobrirem uma data, quando esse não era o alvo do Senhor, mas sim testificar a verdade e trazer segurança para os seus discípulos. E o Senhor, ele expõe seu ensino fazendo uma analogia com uma mulher grávida. Por isso ele inicia dos versículos 5 ao versículo 13, falando do princípio das dores, ou seja, as contrações, os sinais do parto, os sinais que o bebê nascerá, mas ainda não é o parto, ainda não é a hora do parto. Os sinais do fim, mas ainda não é o fim. E em seguida ele vai falar da grande tribulação, o que seria o momento do parto, aquilo que aconteceria no momento do fim, ou em um tempo bem próximo, bem colado do fim, ou seja, o ápice das dores do parto, o momento de que o bebê chegará a qualquer momento. Essa é a grande tribulação, né? As grandes dores, as maiores dores do parto, anunciando de que o bebê está chegando. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos ver sobre os sinais do princípio das dores, aquilo que acontecerá como sinal que prenunciam, como sinais que prenunciam o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Então, em primeiro lugar, o primeiro sinal que Jesus nos diz aqui nesse texto, que prenuncia o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo, é que se levantarão falsos profetas ou falsos cristos. Olha só o que diz o verso 5 e 6. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos que o primeiro sinal de que o fim viria seria o aparecimento de falsos messias, de falsos cristos, homens que pregariam serem o Cristo que voltara. Lembremos, meus irmãos, da promessa que Jesus nos deixou, que voltaria outra vez. E é tomando por base essa promessa do Senhor que muitos homens, ao longo da história, se declararam ser o próprio Messias. E isso não somente na atualidade, mas em todo o decorrer da história, após a subida do Senhor aos céus, isso tem acontecido. Logo no ano 134 depois de Cristo, apareceu o primeiro falso Messias, um zelote chamado Bar Cosiva, que depois mudou seu nome para Bar Coba, que significava o filho da estrela. E esse judeu zelote, com todas as características de um Messias guerreiro, como era esperado pela maioria dos judeus, ele liderou ali uma revolta judaica, onde eles conseguiram tomar Jerusalém das mãos dos romanos. Mas no ano seguinte, no ano de 135 depois de Cristo, Bar Coba e todo o seu exército de judeus foram derrotados pelo grande poderio militar de Roma. E Bar Coba foi ali decapitado e a sua cabeça foi entregue ao imperador romano. E não, ele não ressuscitou ao terceiro dia. E ao longo da história, meus irmãos, vários outros falsos messias e falsos profetas foram surgindo um após o outro, e infelizmente muitos acabaram seguindo esses homens. Multidões seguiram esses homens. Tem um mais recente, né, o famoso Reverendo Moon, né, um coreano, né, que foi criado numa igreja presbiteriana, mas em 1936 ele afirmou que o próprio Senhor Jesus o visitara e disse, né, segundo ele, Jesus disse para ele que ele completaria a obra de Cristo, que ele haveria de completar a obra que o Senhor Jesus não conseguiu completar, pois Jesus, né, segundo ele, Jesus disse isso para ele, que Jesus libertou o homem apenas espiritualmente, mas sua obra havia ficado incompleta com a sua morte na cruz do Calvário, e que ele, né, Moon, seria o escolhido para ser o novo Messias, que completaria a obra de libertação física da humanidade. E ele fundou ali a Igreja da Unificação, ou a Associação das Famílias,
para a unificação e paz mundial, que nos anos 90 já tinham mais de 7 milhões de fiéis. Eu poderia citar aqui, né, também o famoso, né, aqui no Brasil, o Hino em Cristo, mas é um personagem tão cômico, né, meus irmãos, que nem vale a pena a gente comentar, apesar de que é um maluco aí que tem muitos discípulos, né, lá em Brasília, que sustentam ele numa mansão, né, num sítio bem estruturado, né, porque acreditam que ele realmente é a reencarnação, a nova reencarnação de Jesus, né? Então, meus irmãos, os falsos messias, eles apareceram e muitos ainda aparecerão e enganarão a muitos, assim como um sinal de que o fim verdadeiramente virá. E o segundo sinal, meus irmãos, do fim dos tempos, que prenuncia o fim dos tempos, é que haverá muitas guerras e catástrofes. Olha o que diz o verso 7 e 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Outro sinal nos alertando, meus irmãos, de que o fim virá, são as guerras, segundo Jesus, né? As guerras que acontecerão, os confrontos bélicos entre as nações por poder, por territórios e riquezas. Mas talvez você ouvindo isso, talvez você pense, mas isso é algo muito previsível, guerras sempre existiram. Mas, meus irmãos, para o contexto ali da época do Senhor Jesus era algo impensável, já que na época que o Senhor esteve aqui neste mundo, o mundo vivia debaixo da Pax Romana, ou seja, a paz romana, onde o mundo vivia debaixo dessa paz, um mundo sem guerra, porque Roma havia dominado o mundo e não existia uma nação sequer com poder suficiente para guerrear e disputar com o Império Romano. Então, quando Jesus disse que haveria guerras, isso realmente deveria ser considerado uma profecia, pois era impossível que isso acontecesse naquelas circunstâncias. E aconteceu, meus irmãos, poucas décadas depois, começaram ali as guerras contra Roma. E no segundo século surgiram até mesmo guerras internas pelo poder, o que ocasionou no terceiro século a divisão do Império Romano, e no fim do século IV aconteceu a queda deste império, a queda de Roma. E desde então, meus irmãos, as guerras e disputas nunca mais deixaram de existir, né? Com o passar dos séculos, as guerras foram acontecendo, se intensificando, ao ponto de nós termos duas guerras mundiais, né? Duas grandes guerras. E todo ano acontece alguma guerra em algum lugar do mundo. Algumas pequenas, outras maiores, algumas internacionais, outras de conflitos internos, né, as chamadas guerras civis, mas sempre existe uma guerra acontecendo em algum lugar do mundo. E isso também vem acontecendo ao longo desses 2000 anos. E tem gente que gosta, né, de teoria da conspiração e vive criando histórias de que o mundo vai acabar em uma possível terceira guerra mundial, né, numa possível guerra nuclear que vai destruir o mundo. E o pior é que tem muito cristão que ainda acredita nisso, né? Falta de leitura bíblica, né, meus irmãos? Falta de conhecimento bíblico. O mundo vai ser destruído pela ira do Cordeiro e não por mãos humanas, não por artifícios humanos. As guerras são sinais do fim e não a causa dele. Por isso Jesus diz: não vos assusteis, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E outro sinal do princípio das dores, segundo o Senhor, nesses versículos que nós acabamos de ler, são as catástrofes no mundo. Jesus diz que haverá terremotos e fome em vários lugares. E como que isso tem acontecido, meus irmãos, ao longo dos séculos e até mesmo na atualidade? Quantos tsunamis e terremotos nós já tomamos conhecimento nos últimos anos, nas últimas décadas?
quantas tragédias naturais, quantas mudanças climáticas malucas, quanta fome tem surgido, não só na África, né, e em outros países pobres, mas também no seio de nações ricas. Tudo por causa da maldade, tudo por causa da ganância e da falta de compaixão do homem. Um tempo atrás, lá no interior do meu estado, né, no estado do Ceará, o povo ficou desesperado no sertão, né? O sertão que sempre foi um lugar muito quente, seco. Teve uma época lá numa cidade, que eu não recordo o nome, que fez tanto frio que caiu granizo, pela primeira vez na história. E o povo ficou desesperado, né, maluco, saindo ali, né, para se esconder debaixo da cama, debaixo das mesas, tudo desesperado, achando que o fim do mundo havia chegado. Ainda não, mas um dia o fim vai chegar. É só um sinal, são os princípios das dores, as mudanças climáticas, as catástrofes, né? E tudo que acontece fora do normal neste mundo é o apontar para o fim, o princípio das dores que aponta para o fim. E falando de fome, né, meus irmãos, tantas pessoas passando fome, às vezes tão pertinho da gente, né, lá no Nordeste, ou aqui mesmo no Sudeste, e tudo são sinais do princípio das dores de parto. É o mundo se preparando pouco a pouco para o dia final. E terceiro e último sinal aí que prenuncia, né, o fim, que prenuncia e confirma que um dia o fim virá, é que acontecerão perseguições aos cristãos e à igreja. Olha o que diz o verso 9 ao verso 13. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o terceiro e último sinal do princípio das dores são as perseguições aos cristãos. Jesus disse que por causa do nome dele, os discípulos seriam perseguidos. Os seus discípulos seriam levados à presença de reis e governadores para serem julgados. Que por causa do nome dele, os próprios parentes próximos entregariam seus entes queridos para serem mortos, ou eles mesmos os matariam. O que acontece muito por aí em países muçulmanos, né? Quando algum membro da família se converte ao cristianismo, muitos pais, né, muitos parentes entregam seus próprios entes queridos para serem castigados, presos, até mesmo mortos, né, nas mãos ali da liderança religiosa. E Jesus disse que por causa do nome dele, os seus discípulos, os cristãos, seriam odiados por todos. E no começo da igreja, todas essas coisas se cumpriram, meus irmãos. Ali na perseguição dos judeus e do Império Romano aos cristãos. E hoje, esses sinais ainda se cumprem. Hoje, há cristãos perseguidos em vários países onde se é proibido pregar o evangelho e às vezes até mesmo de ser cristão. E outros desses sinais ainda se cumprirão quando esse mundo materialista, imoral e depravado abraçar de uma vez por todas as ideologias anticristãs, dentre elas, né, a ideologia de gênero, onde hoje você não pode nem expressar a sua opinião nas redes sociais contrária, né,
ao doutrinamento das nossas crianças com relação a essa ideologia, sem você ser, né, perseguido ou anulado, né, como o jogador de vôlei, né, o Maurício Souza foi, simplesmente porque expôs a sua opinião de que era contrário à exposição, né, de conteúdo de ideologia de gênero em gibis, em revistas de quadrinho, né, ali do super-homem gay. Por causa disso, ele perdeu o seu emprego quando empresas ameaçaram parar de contribuir, né, de financiar ali a equipe do Minas, né, de vôlei, se o Maurício Souza não fosse dispensado, né, demitido ali da equipe. E isso, meus irmãos, as coisas só tendem a piorar cada vez mais, né? E eu creio que é assim que a perseguição aos cristãos irão cada vez mais se intensificar. Mas o que esses sinais que nós acabamos de ver nos ensinam, meus irmãos? O que é que saber que falsos profetas e falsos cristos se levantaram e se levantarão? O que é que saber que haverão, né, muitas guerras e catástrofes nos ensinam? O que é que saber que acontecerão perseguições aos cristãos e à igreja nos ensina? Então, gostaria de trazer 3 ensinamentos aqui em forma de aplicação para as nossas vidas diante daquilo que nós aprendemos nestes versículos. Então, em primeiro lugar, não nos deixemos ser enganados. No versículo 5, Jesus diz: ninguém vos engane. Os falsos profetas nunca deixarão de surgir, meus irmãos. Eles sempre virão. E eles vêm, né, de forma sorrateira. Eles vêm sorrateiramente. Se você pesquisar lá no Google, reflexões bíblicas, né, você vai ver ali que um dos primeiros sites que vai abrir no Google é um site chamado Bíblia de Estudo, né? Primeiro ou a segunda opção ali do Google. E aí quando você abre aquele site Bíblia de Estudo, com muitos textos, muitas reflexões bíblicas a respeito de assuntos variados e aparentemente normais, quando você vai se aprofundando naquele site e lendo ali a proposta daquele site, você vai ver o interesse por trás daqueles materiais. Você encontra lá um chamado na sua tela bem grande, assim, dizendo: Jesus já voltou e você pode saber como. Esse é o chamado que tem ali naquele site, né? E aí você clica ali, já vai para o link do WhatsApp daquele site e eles vão entrar em contato com você e vão te ensinar, né, essa heresia de que Jesus já voltou e você pode saber como que ele voltou. E na verdade, né, esse site aí pertence a uma seita chinesa chamada de Igreja de Deus Todo-Poderoso, que tem crescido muito lá na China e tem se espalhado pelo mundo pregando que Jesus voltou ali encarnado numa mulher chinesa. E agora eles têm uma nova revelação dos últimos dias, que só a igreja deles tem essas informações, né? Bem típico de uma seita, né? As grandes seitas sempre vêm com essa ideia: nós temos nova revelação, novas revelações que só nós temos e mais nenhuma igreja. E aí, se o camarada for um cristão, né, um cristão de meia tigela, que não conhece a Bíblia, que não conhece as verdades de Deus, ele cai numa dessas heresias aí, né? Por isso, meus irmãos, a importância de nós deixarmos a preguiça de lado, a importância de eu e você deixarmos a preguiça de lado e estudarmos com afinco a palavra de Deus, estudarmos as Escrituras Sagradas, para que nós nos resguardemos dessas heresias, desses falsos profetas que se levantam, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Por isso, estude, meu querido, estude a Bíblia com dedicação, conheça a fundo as doutrinas fundamentais da sua fé, leia, estude a palavra de Deus, participe de estudos bíblicos aí na sua igreja, né? Tem muitos bons estudos bíblicos de bons
teólogos, de bons pastores na internet. Pare de ficar só nas redes sociais, no Facebook, vendo vídeo engraçado no TikTok. Vá ver coisas edificantes na internet, né? Boas pregações, boas exposições, bons estudos bíblicos aí tão acessível na tela do seu celular, e às vezes você não aproveita isso. Frequente a escola bíblica dominical, seja aluno da escola bíblica, né? Todos os domingos vá para a escola bíblica, aprenda da palavra de Deus, tenha compromisso com a palavra do Senhor, para que você não seja enganado. E não somente para você não ser enganado, mas para que você possa abrir os olhos de outros e ensinar a verdade, as verdades da Escritura Sagrada para aqueles que estão sendo enganados. Segunda aplicação, meus irmãos, para mim e para a sua vida: não andemos assustados. O verso 7 vai dizer: não vos assusteis. Ao se falar de guerras, de rumores de guerras, de fome, de terremotos, muitas pessoas ficam apavoradas, às vezes ficam até sem dormir, perdem até o sono. E se falar de mundo, né? Se falar do fim do mundo, então muitos se desesperam, né? Ao ponto de terem crises de ansiedade. Mas essa não deve ser a nossa postura. Essa não deve ser a postura de um verdadeiro cristão que conhece a vontade do Senhor. Jesus nos revelou essas coisas, meus irmãos, justamente para que entendêssemos que Ele está no controle de todas elas, de que Ele já sabia o que aconteceria, porque tudo é obra dEle, do Deus que governa a terra e que governa tudo o que acontece nesse mundo. E esse Deus, meus irmãos, é o nosso Pai, aquele que nos ama e nos preparou uma eternidade de paz, de alegria e de regozijo. O fim do mundo, meus irmãos, não é um fim para nós. O fim de todas as coisas é apenas o começo da nossa felicidade eterna. Então, mesmo que as coisas ruins aconteçam nesse mundo, e mesmo que nós cristãos estejamos sujeitos a passar por todas elas também, lembremos sempre, meus irmãos, que tudo o que ouvimos nesses versículos é apenas o começo, ainda não é o fim. E mesmo que fosse, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nada nos acontecerá sem que esteja dentro da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é sempre boa, agradável e perfeita, porque Ele cuida dos seus, Ele cuida de nós. Portanto, não se assuste com as notícias de que o mundo está de mal a pior. Não se atemorize com uma possível nova onda de Covid. Deus está no controle. O seu Pai está governando tudo e todos. Portanto, seja forte e corajoso e confie no seu Deus. Confie no seu Senhor. Confie no seu Pai. Porque na presença dele você está seguro. E terceira e última aplicação para nós encerrarmos: fique alerta e permaneça fiel. Versículo 9 diz: estai vós de sobreaviso. E o versículo 13 diz: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Antes de relatar as perseguições que seus discípulos sofreriam, Jesus disse que eles deveriam estar de sobreaviso, ou seja, estarem em alerta, já esperando ali o mal que viria. E Jesus encerra dizendo que eles deveriam perseverar até o fim, mesmo diante das ameaças dos governantes, mesmo diante do perigo de morte, eles deveriam permanecer servindo a Ele e obedecendo ao Evangelho em fidelidade. E esse é um alerta importante para nós nos dias de hoje. Pois não sei você, mas eu percebo que dia após dia as coisas apertam para o nosso lado. Já estão perdendo emprego aqueles que expressam a sua fé e convicção bíblica. E é daí para pior, meus irmãos. As coisas irão piorar muito para o nosso lado ainda. Mas a pergunta para você é:
Você está preparado para não negar a sua fé? Você está preparado para não negar a sua fé mesmo diante de ameaças, mesmo diante de ameaças de se perder o emprego, de ameaça de prisão, ou até mesmo ameaças de morte? Você está preparado para permanecer fiel ao Senhor e não negar a sua fé? Você está preparado para isso? Nós temos de ficar alerta, meus irmãos, muito cuidado nas suas escolhas, nas eleições agora do ano que vem, porque a pessoa que você vai colocar lá no governo vai decidir muitas coisas que podem ou não ir contra os valores e princípios da sua fé. Fique esperto, mas também fique firme no Senhor, se fortaleça dia após dia em Deus, receba todos os dias uma porção da graça dele, por meio da oração, da meditação bíblica, ou seja, por meio do seu tempo devocional, do seu tempo de dedicação, de busca ao Senhor, porque só conseguirão permanecer firmes, só conseguirão permanecer firmes sem negar a fé quando os dias piorarem, aqueles que estiverem cheios da graça de Deus e do seu Santo Espírito. Os crentes carnais, na primeira ameaça, eles retrocederão e apostatarão da sua fé. Por isso, prevaleça na sua busca ao Senhor, pois os dias são maus e ainda vão piorar muito. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.